Êxodo 33. Presta atenção. Diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Se eu perguntar para vocês qual é a palavra-chave, você já sabe, né? Tenda. Quantas vezes o vocábulo tenda aparece nesse capítulo? Faça uma coisa, não conta agora não. Deixa para contar em casa. Você conta em casa e coloca nos grupos da igreja. Achei tenda tantas vezes. Então o tema dessa noite é a tenda da congregação, a tenda da consagração, a tenda do crescimento com Deus, a tenda que revela a presença de Deus, a maior necessidade da igreja. Então, se tem alguma coisa que eu e você temos necessidade, é da presença de Deus. Nós não temos tanta necessidade das bênçãos de Deus do que do Deus das bênçãos. Então nós precisamos mais do Deus das bênçãos do que das bênçãos de Deus. Vocês sabem muito bem que até chegar este momento, semana passada vimos a história de Joquebede, a mãe de Moisés. Ele se tornou um grande homem. Aquela mulher, com seus ensinos, abençoou a vida do seu filho, preparou para que ele se tornasse o líder que Israel precisava. Então, nesse momento do texto aqui, Moisés já tinha tido um encontro com Deus no deserto. Ele viu Deus no meio de um espinheiro que pegava fogo e não se consumia, continuava ali apesar do fogo. É a sarça ardente, a logo, símbolo que a igreja presbiteriana do Brasil usa, né? Um logo um pouco verde demais, né? Era um espinheiro. O espinheiro não é tão verde, né?
coelho é mais seco. A nossa logo era mais bonita, né? Ela tem alguns sentidos espirituais, né, que foram manifestos à sua confecção. Mas aquilo que Moisés estava vendo não era simplesmente um espinheiro pegando fogo, era mais. Deus estava ali visivelmente naquela sarça ardente. Moisés viu a presença manifesta de Deus. Moisés viu a presença manifesta de Deus. Vamos falar juntos? Moisés viu a presença manifesta de Deus. Ali no deserto, Moisés recebeu o chamado de Deus. Dali no deserto, ele volta para o Egito, onde Deus, por meio dele, manifestou grande poder e manifestou grande glória, por meio de 10 pragas, envergonhando e levando à ruína o Egito e todos os seus deuses. Moisés, então, Moisés foi usado para libertar o povo, tirar o povo dali do Egito. E ainda, eles viram coisas extraordinárias, além das pragas que foram derramadas, o mar vermelho se abriu, água brotou da rocha, pão caiu do céu, aves invadiram o deserto, para que pudessem ser capturadas e servir de alimento, de carne, para um povo que tinha saudade das panelas da carne do Egito. E estavam com saudade de ser escravo, porque ia comer carne. Em meio a todos aqueles milagres, a todas aquelas maravilhas, acontece a presença manifesta de Deus. Deus se manifesta em uma coluna de nuvem e em uma coluna de fogo. Então Deus se manifesta. É a presença manifesta. É a presença perceptível. É a presença que todos podem ver. Então, meus irmãos, o texto de Êxodo que nós estamos lendo nesse momento, esse texto trata da presença manifesta de Deus, a presença que todo o povo podia ver. Mas, irmãos, esse texto é pesado. Esse texto, com certeza, está entre os textos mais tristes das Escrituras Sagradas. Presta atenção. Olha bem o que diz as Escrituras aí, no versículo de número 3. Sobe para uma terra que manda leite e mel. Que coisa bonita. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Deus está falando que não vai junto de seu povo durante a caminhada no deserto. Ele vai mandar um anjo à frente, e esse anjo vai dar vitória sobre os inimigos. Mas Deus mesmo não vai com o povo. E aí? Você está preparado essa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, para caminhar sozinho? Para andar sem o Emanuel, o Deus conosco? Será que a presença de um anjo de Deus é suficiente para satisfazer o seu coração? Sabe por quê? No deserto, na caminhada da vida, nós precisamos ter certeza, não é da presença de anjos e demônios, nós precisamos da certeza da presença de Deus, porque Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tem muita gente que perdeu a certeza da presença de Deus. E em nosso texto, Moisés vai clamar para que a presença manifesta de Deus não se ausentasse da vida do povo de Israel. Meus irmãos, nós também precisamos clamar para que a presença de Deus seja constantemente percebida, né, Carlinhos? Em cada passo da nossa vida, não é mesmo, Guilherme? Nós precisamos ter certeza da presença manifesta de Deus.
Eu quero pensar com vocês aqui, pelo menos 2 pontos essa noite. O primeiro deles é o seguinte: a ausência da presença manifesta de Deus é algo muito sério. Logo, precisa ser diagnosticada. É algo que precisa ser evitado a todo custo. Porque o maior perigo que nós corremos na vida é de perdermos a presença manifesta de Deus. A liturgia dessa noite foi fundamentada no livro de Jó. Jó, ele perdeu seus bens. Jó, ele perdeu seus filhos. Jó perdeu a credibilidade dos seus amigos, a credibilidade da sua esposa. Jó perdeu a saúde, mas Jó não perdeu a certeza da presença de Deus. Porque Jó fala com Deus o livro todo. Ele clama e reclama com Deus a situação a qual ele estava passando. Então, meus irmãos, o maior perigo que nós corremos na vida é de perdermos a certeza da presença de Deus. Se isso acontecer, as nossas igrejas serão fracas, os nossos cultos serão sem vida, as nossas músicas serão sem o chão. Então o presbítero Zé não teria como iniciar a sua liturgia já louvando a Deus pela vida do grupo de música, porque se a presença de Deus não está presente, até as nossas mensagens são mortas. O trabalho enfadonho, sem graça, desagradável, e a preocupação é com o horário de ir embora. Os nossos membros estariam totalmente envolvidos com as coisas do mundo. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: se Deus é por nós. Mas, meus irmãos, sem a presença manifesta de Deus, nós devemos perguntar o seguinte: se Deus for contra nós, quem será por nós? Né, Jefferson? Se Deus for contra nós, quem será por nós? Sem a presença de Deus, nós devemos fazer constantemente essa pergunta. Sem a presença de Deus, não adianta cantar, porque o grupo não cantou para vocês, e não cantaram para eles mesmos. Nós cantamos para Deus. Sem a presença de Deus, sem a certeza da presença de Deus, não adianta orar. Ele não vai ouvir o nosso clamor. Sem a presença de Deus não adianta pregar. Ninguém vai ouvir a nossa pregação. Então, meus irmãos, a questão é: o que afasta a mim e a você da certeza da presença de Deus essa noite? Especialmente essa noite da comunhão, em que Cristo está presente no pão e Cristo está presente no cálice. Nós podemos dizer sem medo que o que afasta de nós a certeza da presença de Deus chama-se pecado. Então, meus irmãos queridos, vocês sabem o que o povo descobriu? De acordo com o texto aqui, eles descobriram que os atavios, aqueles adereços, as pulseiras, os colares, os brincos, os braceletes de ouro, o ouro dos atavios que foi usado para fazer o bezerro para adoração, foi a causa deles perderem a certeza da presença manifesta de Deus. Foi a causa de Deus ter se afastado. Um anjo vai com vocês, mas eu não vou no meio de vocês. São povo de dura serviço, vocês não se dobram de jeito nenhum. Meus irmãos, eles não descobriram por acaso. Deus não faz joguinhos com a gente. Deus é transparente no relacionamento conosco. Deus mesmo ordenou que eles retirassem os atavios. E aí, Vanei, eles entenderam plenamente. Eles eram teimosos, mas eles não eram burros. Essa é a palavra. Eles eram teimosos, mas eles não eram burros. Eles entenderam que não tinham que discutir com Deus.
Eles conheciam bem, Luísa, o pecado que eles haviam cometido e que era a causa da derrota e que os afastaram de Deus. Aqueles atavios foram usados para que eles se tornassem, Tassiana, independentes de Deus. Ou seja, agora eles tomam uma postura: nós não vamos mais usar esses pendentes. Eles reconhecem o pecado, o erro, eles confessam o pecado, eles se arrependem do mal feito contra Deus. Meus irmãos queridos, a forma de arrependimento do povo foi que os mesmos objetos que os levaram ao tropeço, não é? Agora eles queriam esses objetos bem longe deles. Você quer sentir a presença plena de Deus na sua vida? Não, a pergunta é retórica. É claro que você quer. Você não é bobo. Você está aqui por causa disso. Eu estou aqui por causa disso, né? Nós estamos aqui por causa disso. Nós queremos sentir a presença plena de Deus em nossa vida. Mas então, meus irmãos, é preciso que nós rompamos com algumas coisas. Aquilo que foi o motivo da queda, agora eles queriam bem longe deles. Então, meus irmãos, aquilo que foi o motivo da sua queda, você tem que eliminar na sua vida. Aquilo que foi o motivo do seu primeiro amor, ficar perdido em algum lugar da caminhada, em algum culto dominical, você tem que eliminar da sua vida. E eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. O que impede você essa noite de servir a Deus plenamente? O que impede você de comer o pão e beber o cálice com temor, mas sem tremor? Porque o que te impede de participar plenamente da mesa santa é aquilo que você precisa eliminar da sua vida. E é preciso ter coragem, meus irmãos, para romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Abraão teve que ter coragem. Ele, para deixar a sua terra, para deixar os seus parentes, ele teve que ter coragem. Era ordem de Deus. Para a terra que Deus determinava, ele tinha que deixar a terra e os seus parentes. Jacó, quando subiu de Siquém até Betel, deixou os deuses estrangeiros para seguir a Deus. Elias, quando reconduziu o povo de Deus, o que ele fez? Tirou Baal do caminho. Pedro, André, Tiago, João tiraram as redes, abandonaram as redes para seguir a Jesus. Paulo, o apóstolo, deixou a sua antiga vida como fariseu, como perseguidor da igreja, para seguir a Jesus. Maria Madalena deixou os demônios para seguir a Jesus. Então, meus irmãos, a pergunta é simples: o que eu preciso deixar essa noite? O que eu preciso tirar do caminho esta noite, para que hoje ainda eu seja um servo, para que hoje ainda você, minha irmã, seja aquela serva que agrada a Deus plenamente, que adora a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade? Então nós sabemos muito bem que o motivo da ausência da presença manifesta de Deus chama-se pecado. E cada um tem o seu próprio pecado. Então pensa no pecado que tem assediado você e que tem feito de você menos disposto para as coisas de Deus do que você poderia ser. Eu tenho que pensar no pecado que tem me assediado e feito de mim menos disposto para as coisas do meu Deus do que eu deveria ser. Uma vez que nós pensamos isso, vamos para o segundo ponto. O que fazer para que a presença de Deus volte? Eu gostaria de convidar todos para que lessem comigo o versículo 7. Vamos ler juntos? Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, bem longe do arraial, e chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Nós temos 3 ensinos preciosos aqui.
Primeiro deles, Moisés se retira para a oração. Por que Moisés armou a tenda? Porque ele precisava clamar a Deus. Clamar o que a Deus? Ele precisava clamar a Deus para que Deus voltasse para o meio do povo. Porque ele não estava disposto como líder a uma empreitada tão grande, tendo apenas anjos à frente. Ele entendia que ele precisava de Deus como líder, ele precisava que Deus estivesse à frente, conduzindo o povo. Por que essa tenda era chamada de a tenda da congregação? Porque ela não era só de Moisés. Era da congregação. A tenda era de todo o povo. As outras pessoas também poderiam usar aquela tenda. Meus irmãos, alguns justificam suas ausências aos cultos do templo, dizendo que podem servir a Deus em sua própria casa, que podem adorar a Deus em sua própria casa. Eu não vou duvidar da sua fé. Se você diz que você pode servir a Deus na sua casa, você pode adorar a Deus na sua casa, se você acredita realmente nisso, eu não vou duvidar de você de maneira alguma. Alguns dizem que o seu quarto de oração é a sua tenda da congregação. Então não precisa estar no templo, porque o seu quarto é a sua tenda da congregação. Para outros, a sala de casa é a sua tenda da congregação. É o local de onde vai adorar a Deus. Aqueles que estão enfermos devem estar na sala de suas casas neste momento, adorando a Deus. Estão enfermos. Aqueles que estão idosos e que não têm condições físicas para vir para a igreja, estão em suas salas neste momento, adorando a Deus. Então a sala de casa, com o celular, o tablet ou a televisão, é para os enfermos e para os idosos que têm dificuldades de caminhar para o templo. Então, assim como o povo deixava a sua própria tenda para ir para a tenda da congregação, eu e você temos que deixar a nossa casa para vir para este lugar. Eu preciso deixar a minha tenda, a minha casa, para vir para esta tenda, adorar a Deus como um corpo, adorar a Deus como igreja do Senhor, adorar a Deus coletivamente, para que Ele se manifeste em nosso meio, porque a Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. A Bíblia nos mostra a importância do templo. O Salmo 84, ele traz um título: Saudades do Templo. No versículo 3, o salmista diz: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. No versículo 10, o salmista fala: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Alguém diz: mas pastor, a igreja primitiva reunia-se nas casas. Que argumento extraordinário para mostrar que não há necessidade de vir ao templo. Temos igrejas das casas, alguns chamam de igrejas em células. Meus irmãos, isso é bom. É por isso que às quintas-feiras, as reuniões de oração, de preferência, devem acontecer nas casas. Mas a Bíblia continua dizendo para mim e para você que o templo é muito importante, porque quando eu abro as Escrituras no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja nos seus primeiros dias, no seu nascedouro, no capítulo 2, está escrito que os irmãos, eles iam de casa em casa, mas que iam ao templo diariamente para buscar a Deus.
Desculpa aí, mas nem eu e você vimos ao templo diariamente. Nós vimos ao templo domingo de manhã, domingo à noite, terça-feira, quinta-feira. Quem tem sociedade tem a das mulheres na segunda-feira para a oração, e os homens no dia que tem algum trabalho determinado. Então, meus irmãos queridos, nós precisamos entender: o templo não existe ao acaso. Romildo está fazendo aniversário. Eu podia ter em casa. Junta a família toda, faz uma festa, um churrasco gostoso. Hoje é domingo, mas é meu aniversário. Mas hoje é dia do Senhor. E há um alerta, meus irmãos, um alerta para aqueles que não valorizam esse momento de comunhão no templo. E desculpa, está na Bíblia, não é conselho meu não, tá? Está na Bíblia, no livro de Hebreus, o capítulo 10, o versículo 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, meus irmãos, parem de se arriscar. O templo é lugar para os adoradores juntos congregarem. O dia do Senhor se aproxima. Vigiai e orai. Nós não sabemos o dia do Senhor. O dia do Senhor se aproxima. Úrsula, faça do templo, minha filha, o lugar da sua habitação. Heitor, esforce-se, meu filho, para estar presente em todas as atividades que acontecem no templo, as atividades de culto. Meus irmãos, não sou eu que estou apelando ao seu coração, mas é o próprio Deus que apela ao meu e ao seu coração por meio da sua palavra santa. O segundo ensino precioso desse texto, e agora eu quero carinhosamente chamar a atenção, no sentido de que fiquem atentos ao texto do versículo de número 8, os líderes, presbíteros, diáconos, professores da escola dominical, líderes das sociedades internas, líderes das secretarias das sociedades internas, líderes dos departamentos da SAF, liderança da igreja. Leiam comigo, todos vocês da liderança, leiam comigo bem forte o versículo de número 8, vamos ler juntos? Quando Moisés saía para a tenda, se erguia, cada um em pé, e olhavam pelas costas. O que está acontecendo aqui, gente? Moisés se coloca como exemplo. É claro que todo o povo não foi orar a Deus, e é assim ainda hoje. Nem todo o povo participa das reuniões de oração, nem todo o povo participa dos estudos bíblicos, nem todo o povo participa da escola dominical, nem todo o povo participa dos sermões dominicais, nem todo o povo participa da Santa Ceia. E cada um com o seu problema. Apresenta para Deus, não estou julgando não. Estou falando um fato. Não estou julgando, estou falando um fato. Apresenta para Deus a sua causa. Ele é misericordioso. Se a sua causa for justa, Ele vai aceitar. Mas uma coisa eu sei. Quando a liderança dá exemplo, isso acontece? Acontece, Lucas? O povo vê. O Moisés está indo para a tenda e o povo está lá atrás olhando o líder. Quando o líder é exemplo, o povo vê. Moisés dava o exemplo. Ele saía da sua tenda para ir para a tenda da congregação. Então, meus irmãos, nós que somos líderes, cada um da sua tenda tem observado a nós líderes, saímos da nossa tenda para a tenda do Senhor. Porque, Kézia, quando o líder dá o exemplo,
Todo o povo observa pelas costas. O líder está aí na frente e está sendo o exemplo. E o terceiro e último ensino desse texto tão precioso. Deus honra aquele que é fiel. Diz o texto que enquanto Moisés orava, a presença manifesta de Deus se revelou. Presta atenção, os versículos de número 9 e de número 10. Presta atenção. Uma vez dentro de Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Todo o povo viu e todo o povo adorou o Senhor. Moisés já estava com mais de 80 anos e Moisés estava pedindo a Deus para conhecer mais de Deus. Pedro, quanto você conhece de Deus? Letícia, o quanto você conhece de Deus? Daniel, o quanto você conhece de Deus? Vitor, o quanto você conhece de Deus? Eu quero fazer uso de uma ilustração que eu já fiz na igreja, creio que no primeiro ano meu aqui, num outro sermão. Um pai caminhava com o filho. De repente o filho faz uma pergunta. Aquelas perguntas, né, Jeff? Se nós somos pais, né? Criança faz umas perguntas tão engraçadas, né? Eu estou esperando os netos agora para fazer, porque os meus filhos já estão adultos, né? Criança faz umas perguntas constrangedoras, né? Pai, qual o tamanho de Deus? Já pensou? Vilma, né? Que pergunta, suas crianças. Tia Vilma, qual o tamanho de Deus? A princípio o pai achou difícil responder. Mas observando o céu, viu um avião. Então perguntou para o filho, filho, qual o tamanho daquele avião? Pequeno, pai. Pequenininho. Então o pai pega o menino e leva para o aeroporto. E mostra o mesmo avião. Espera, o avião vai aterrissar. Meu filho, qual o tamanho daquele avião? Pai, é grande. É muito grande. Meus irmãos, é assim que vai acontecer comigo e com você. Quanto mais distante de Deus, menor será a percepção que nós vamos ter dele. Quanto mais próximos de Deus, maior vai ser a percepção da presença manifesta de Deus. E só tem um jeito: leitura da Bíblia, oração, comunhão com os irmãos e evangelização. Desses 4 pilares depende a sua experiência com Deus. Que o bondoso Deus tenha misericórdia de mim e de você, e que nos ajude, e que, semelhante a Moisés, nós não nos conformemos com anjo. Eu não quero ver anjo coisa nenhuma. Se o povo sobe em monte para ver anjo, tá com nada. Moisés, eu não quero ver anjo não, eu quero ver Deus. Eu quero sentir a presença de Deus. Eu quero sentir a presença de anjo nenhum. Eu quero sentir a presença de Deus. Que você possa sentir a presença de Deus. Eu creio que você já está sentindo desde que você entrou aqui. Mas ao comer o pão e ao beber do cálice, que você possa sentir poderosamente a presença de Deus. E que essa presença possa transformar a sua vida. E fazer de você um homem melhor, uma mulher melhor, um adorador mais envolvido com o Reino Santo de Jesus. Graças te damos, ó Deus maravilhoso, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. O Senhor tem manifesta a tua presença a nós de forma tão extraordinária, a obra do teu Espírito, aplicando os ensinos da palavra à nossa mente e coração, e também por meio dos sacramentos. Ó Deus, compadeça-te de nós mais uma vez essa noite, e que nós possamos sentir a tua presença manifesta aqui neste lugar, aqui em nossas vidas, para sairmos aqui e sermos aqueles para os quais Jesus ordenou: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Assim oramos, no santo nome do Senhor Jesus. Amém.